Filha, antes que você pense em sair, antes que ache que este vídeo não é para você, eu preciso que escute com atenção. Eu vi cada lágrima que você derramou por alguém que ama. Eu vi quando a droga entrou na sua casa sem pedir licença. Vi quando o sorriso foi sendo substituído pelo medo. Vi as noites sem dormir, as orações cansadas, a esperança que você tenta manter viva mesmo quando tudo parece piorar. Se você ama alguém que está se perdendo, este momento é seu. Hoje você não está aqui por acaso. Eu te trouxe porque sei o peso que é amar alguém que se destrói aos poucos. Sei como dói ver quem você ama mudar, mentir, se afastar e mesmo assim continuar sendo amado. Ao longo deste vídeo, você vai ouvir a voz de uma mulher que carrega essa mesma dor. Ela vai contar como a dependência química feriu sua família, sua fé e seu coração. Você vai ouvir o pedido que nasce do desespero de quem já tentou de tudo e mesmo assim se sente impotente. E então, você vai me ouvir acolher, orar e falar com autoridade sobre aquilo que ninguém mais sabe como resolver. Não vá embora antes do fim. Há uma verdade que precisa te alcançar. Há uma culpa que precisa cair. Há uma força que você precisa receber para continuar sem se perder no processo. Se você já se perguntou, onde foi que eu errei? Por que minhas orações parecem não funcionar? Até quando eu vou aguentar? Fique comigo. Eu não vim te acusar. Eu não vim dizer que é falta de fé. Eu vim te lembrar que você não está sozinha, que sua dor é vista e que sua casa ainda não está perdida. Permaneça até o final. Porque hoje eu não vou falar apenas sobre libertação. Eu vou cuidar de quem está sofrendo em silêncio enquanto ama. E isso muda tudo. Eu nunca imaginei que o problema entraria na minha casa desse jeito. Não foi de repente. Não foi um dia específico. Foi aos poucos, como algo que se infiltra sem fazer barulho. Quando percebi, já estava tudo diferente, e eu também. No começo, eu achava que era só uma fase. Um comportamento estranho, algumas mentiras pequenas, mudanças de humor. Eu tentava justificar. É estresse, é influência, vai passar. Eu queria acreditar que bastava conversar, orientar, insistir no amor. E eu insisti. Mas a casa começou a mudar. O clima ficou pesado. As risadas diminuíram. O medo começou a sentar à mesa com a gente. Eu passei a acordar no meio da noite, sem motivo aparente, com o coração acelerado. Passei a prestar atenção em sons, em horários, em silêncios. Passei a viver em estado de alerta. A casa deixou de ser descanso, virou vigilância. Ver alguém que você ama se perder é uma dor que não dá para explicar direito. Porque não é só tristeza, é impotência, é confusão, é um amor que não sabe mais como agir. Eu olhava para aquela pessoa e tentava encontrar quem ela era antes. Às vezes aparecia um sorriso antigo, um gesto familiar, um olhar que eu reconhecia, e isso me dava esperança. Mas logo depois vinha outra decepção, outra mentira, outra promessa quebrada. E cada vez que isso acontecia, algo quebrava em mim também. Eu comecei a me perguntar onde eu tinha errado, se fui dura demais, se fui permissiva demais, se falhei como mãe, como esposa, como filha, como família. A culpa começou a me acompanhar em tudo. Quando algo dava errado, eu pensava, a culpa é minha. Quando algo dava certo, eu tinha medo de comemorar, porque sempre parecia frágil demais. Havia dias em que eu queria gritar, dias em que eu queria fugir, dias em que eu só queria dormir e acordar quando tudo tivesse acabado, mas eu não podia, porque quem ama não abandona. E, ao mesmo tempo, amar assim estava me consumindo. A droga virou uma presença invisível dentro da casa. Ela não aparecia fisicamente, mas comandava tudo. Horários, conversas, decisões, clima, dinheiro, emoções. Eu aprendi a desconfiar de palavras. Aprendi a observar mais do que ouvir. Aprendi a perceber quando algo não estava certo pelo jeito de andar, de falar, de olhar,
Isso cansa. Cansa de um jeito que não aparece no corpo, mas esgota a alma. Eu tentava manter a normalidade para os outros. Para a família, para os amigos, para a igreja. Eu sorria, respondia está tudo bem, fingia que a vida seguia como antes. Mas por dentro, eu estava sempre em pedaços. Havia vergonha também, vergonha de contar. Vergonha de pedir ajuda. Vergonha de ouvir julgamentos que eu nem sabia se eram reais ou imaginados. Eu pensava, se eu falar, vão achar que falhei. Então eu me calei e o silêncio dói. As orações começaram a mudar. No início, eu orava com fé firme. Pedia libertação, mudança, transformação imediata. Eu acreditava que tudo se resolveria rápido, mas o tempo passou e nada parecia melhorar. Então a oração virou choro, depois virou cansaço, depois virou silêncio. Eu orava menos, não porque deixei de acreditar em Deus, mas porque eu não sabia mais o que dizer. Parecia que minhas palavras se repetiam e não chegavam a lugar nenhum, e isso me fazia sentir ainda mais sozinha. Havia momentos em que eu sentia raiva, raiva da situação, raiva das escolhas daquela pessoa, raiva de mim mesma por continuar ali. E logo depois vinha a culpa por sentir raiva, porque me ensinaram que quem ama não se cansa, que quem tem fé não questiona, que quem confia em Deus não se desespera, mas eu me desesperei. Eu me sentia dividida o tempo todo, entre proteger e impor limites, entre ajudar e não permitir mais abusos, entre amar e não me destruir. E ninguém te ensina como fazer isso. Te ensinam a ter fé, te ensinam a orar. Mas não te ensinam como continuar vivendo enquanto espera um milagre que não vem no seu tempo. Houve noites em que eu chorei escondida para não preocupar os outros. Houve dias em que eu fui forte por obrigação. Houve momentos em que eu pensei, eu não aguento mais. Mas, mesmo assim, eu continuava. Porque amar alguém nessas condições é um compromisso silencioso. Você sofre em segredo, torce em silêncio e espera contra toda esperança. Eu comecei a perceber que, enquanto eu tentava salvar aquela pessoa, eu estava me perdendo. Eu deixei de cuidar de mim. Deixei de sentir alegria sem culpa. Deixei de sonhar. Tudo girava em torno do problema, e isso me assustou. Eu não queria desistir de quem eu amava, mas também não queria desaparecer no processo. Só que eu não sabia como fazer diferente. Parecia que qualquer decisão machucava alguém menos, inclusive a mim. O mais difícil é amar alguém que não parece mais ser quem era. É olhar nos olhos e não saber se aquela pessoa está ali de verdade. É sentir saudade de alguém que ainda está vivo. Isso quebra o coração. E mesmo assim, eu continuava acreditando que Deus via tudo, mesmo sem sentir, mesmo sem respostas claras. Eu me agarrava à ideia de que Ele estava vendo aquela dor que ninguém mais via. Hoje, ao falar tudo isso, eu percebo o quanto eu carreguei sozinha, o quanto eu tentei ser forte sem precisar, o quanto eu ignorei meus próprios limites. Eu não estou aqui porque tudo se resolveu. Estou aqui porque cheguei ao meu limite, porque amar assim dói demais. Porque carregar essa dor sozinha não dá mais. Porque eu preciso de ajuda, não só para quem eu amo, mas para mim também. Eu não sei como essa história termina, mas sei que eu não quero mais viver apenas sobrevivendo, e é por isso que eu falo. É por isso que eu confesso. É por isso que eu ainda espero menos, mesmo cansada menos, que alguém me escute de verdade. Jesus, eu cheguei a um ponto em que já não sei mais como pedir. Eu já orei tantas vezes pelas mesmas coisas que, às vezes, sinto que minhas palavras perderam força. Já pedi libertação, mudança, consciência, arrependimento. Já pedi livramento, novas amizades, novos caminhos. Já pedi que a droga perdesse a força, que o desejo acabasse, que tudo voltasse a ser como antes. Mas nada disso aconteceu do jeito que eu imaginei. E hoje eu percebo que, além de pedir por quem eu amo,
eu preciso pedir por mim. Porque essa situação não feriu só aquela pessoa, ela me feriu profundamente também. Jesus, eu estou cansada, cansada de viver em alerta. Cansada de esperar o telefone tocar com más notícias. Cansada de dormir com o coração apertado e acordar com medo do que vou encontrar. Eu cansei de tentar ser forte o tempo todo. Cansei de fingir que está tudo sob controle quando, na verdade, tudo parece fora do lugar. Eu confesso que, em alguns momentos, eu senti raiva. Raiva das escolhas feitas. Raiva das promessas quebradas. Raiva de ver alguém que eu amo se machucando e não poder impedir. E logo depois dessa raiva vinha a culpa. Porque me ensinaram que quem ama não se irrita, não se cansa, não pensa em desistir. Mas eu pensei, e isso me envergonha. Jesus, eu não sei mais qual é o limite entre ajudar e permitir. Não sei quando o amor vira proteção e quando vira conivência. Não sei quando insistir e quando soltar. Eu tenho medo de errar, medo de ser dura demais e perder de vez. Medo de ser permissiva demais e piorar tudo. Eu tenho medo de tomar decisões que eu não sei se são certas, e esse medo me paralisa. Eu confesso que, em alguns dias, eu quis fugir de tudo isso. Não porque eu não ame, mas porque dói demais amar assim. Dói amar alguém que não consegue se libertar. Dói amar alguém que parece escolher algo que destrói tudo ao redor. Jesus, eu também me sinto culpada por ainda ter esperança. Porque, às vezes, parece mais fácil desistir do que continuar esperando. Mas eu não consigo desistir, e isso também me cansa. Eu olho para o Senhor e penso, o que eu faço agora? O que o Senhor espera de mim? Até quando isso vai durar? Eu confesso que, em alguns momentos, eu questionei o silêncio. Questionei por que tantas orações não tiveram a resposta que eu esperava. Questionei se o Senhor estava vendo tudo isso de verdade. E se eu duvidei, me perdoa. Não foi falta de fé, foi excesso de dor. Jesus, eu preciso pedir algo muito específico hoje. Eu preciso pedir que o Senhor cuide do meu coração enquanto eu espero. Porque eu percebo que, enquanto eu intercedo pela libertação do outro, eu estou adoecendo por dentro. Eu estou perdendo a alegria. Eu estou perdendo a leveza. Eu estou perdendo a capacidade de viver o presente. Eu não quero que a droga defina a minha vida também. Não quero que ela determine meus pensamentos, minhas emoções, minha fé. Me ensina a amar sem me destruir. Me ensina a esperar sem me anular. Me ensina a confiar sem tentar controlar tudo. Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude a soltar o peso que não é meu. Eu não posso salvar ninguém sozinha. Eu não sou Deus, mas, muitas vezes, eu vivi como se fosse minha responsabilidade resolver tudo, e isso me esmagou. Eu coloco diante do Senhor essa pessoa que eu amo. Com tudo o que ela é, com todas as escolhas erradas, com toda a dor que ela carrega. Eu entrego agora aquilo que eu não consigo mais carregar sozinha. Seja o Senhor o Deus dessa história. Seja o Senhor o guarda dessa vida. Seja o Senhor quem toca onde eu não posso tocar. E, enquanto isso, cuida de mim, cuida do meu sono. Cuida da minha mente, cuida das minhas emoções. Me ajuda a não viver apenas reagindo aos problemas. Me ajuda a continuar vivendo, mesmo no meio da espera. Jesus, eu não quero endurecer o coração. Não quero me tornar amarga. Não quero perder a capacidade de amar por causa da dor. Mas eu preciso de forças para continuar. Se for preciso chorar, me deixa chorar sem culpa. Se for preciso descansar, me ensina a descansar sem medo. Se for preciso impor limites, me dá sabedoria para fazê-lo com amor. Eu não peço uma solução mágica, eu peço direção, presença, sustento diário. Eu coloco essa história nas suas mãos. Não como quem desiste, mas como quem reconhece que chegou ao limite. Eu confio que o Senhor pode fazer o que eu não consigo.
e confio que o Senhor não vai me abandonar enquanto eu espero. Eu estou aqui, Jesus, ferida, cansada, mas ainda crendo menos, mesmo que seja com um fio de fé, que o Senhor continua sendo Deus dessa família. Filha, aproxime-se. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer oração, eu quero que você saiba, eu vejo você. Eu vejo o amor que não desistiu, mesmo cansado. Vejo as lágrimas que você escondeu para não preocupar ninguém. Vejo o peso que você carrega por alguém que você ama. Um peso que não foi feito para estar sobre os seus ombros. Você não falhou. Você não é fraca. Você não perdeu a fé. O que você sente não é falta de Deus. É excesso de dor. Eu vi quando a dependência entrou na sua casa e começou a roubar a paz. Vi quando o medo passou a morar onde antes havia descanso. Vi quando você tentou controlar o incontrolável porque amar parecia exigir isso. Mas escute-me com atenção agora. Você não é a salvadora dessa história. Você ama. Você ora. Você intercede. Mas quem liberta sou eu. E hoje eu quero começar cuidando de você. Coloque agora diante de mim todo o cansaço que você acumulou, toda a culpa que você assumiu sem perceber, todo o medo do futuro que tem roubado o seu presente. Respire. Não se apresse. Eu estou aqui. Senhor Deus, Pai de misericórdia, eu acolho essa filha que chegou até mim cansada de lutar sozinha. Eu toco agora o coração que aprendeu a viver em alerta. Eu quebro o ciclo da ansiedade, da culpa e do desespero silencioso. Onde a droga tentou governar esta casa, eu declaro que ela não tem a palavra final. Onde o medo se instalou, eu estabeleço paz. Onde a culpa se tornou um peso diário, eu libero descanso. Filha, você não precisa mais vigiar tudo o tempo todo. Você não precisa carregar sozinha o que é grande demais para você. Você não precisa se anular para provar que ama. Amar não é se destruir. Amar não é permitir tudo. Amar não é perder a si mesma. Eu te dou sabedoria para impor limites sem endurecer o coração. Te dou discernimento para ajudar sem se perder. Te dou coragem para confiar em mim, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Agora, eu coloco minhas mãos sobre a pessoa que você ama. Eu conheço essa vida desde antes da primeira escolha errada. Conheço as feridas que antecederam o vício. Conheço a dor que ninguém nunca tratou. Espírito Santo, entra onde ninguém mais consegue entrar. Toca a mente, toca a memória, toca as raízes dessa dependência. Quebra agora toda prisão que tenta dominar essa vida. Quebra toda mentira que diz que não há saída. Quebra todo o ciclo de autodestruição. Mas enquanto o processo acontece, guarda o coração de quem espera. Filha, você não será consumida por essa luta. Você não vai desaparecer enquanto ora. Você não será definida por essa dor. Eu te chamo de volta para a vida. Volte a dormir. Volte a respirar sem culpa. Volte a viver sem achar que isso é egoísmo. Descansar não é desistir. Cuidar de si não é abandonar. Confiar em mim não é cruzar os braços. É soltar o que não é seu. Eu sei que você tem medo do que pode acontecer. Medo de notícias ruins. Medo de recaídas. Medo de perder. Mas escute. O futuro dessa família não está nas suas mãos. Está nas minhas. Você fez o que estava ao seu alcance. Agora permita que eu faça o que só eu posso fazer. Quando o desânimo tentar voltar, lembre-se. Eu estou sustentando você dia após dia. Quando a esperança parecer pequena, lembre-se. Eu trabalho mesmo quando você não vê. Quando a culpa bater a porta, lembre-se. Você não é responsável pelas escolhas do outro. Eu te dou agora uma fé diferente. Não a fé da pressa, mas a fé da permanência. Não a fé que exige resultados imediatos, mas a fé que confia no processo. Que o seu coração seja guardado. Que a sua mente seja protegida. Que a sua casa volte a respirar. Filha, levante-se com o coração mais leve. Não porque tudo se resolveu, mas porque você não está mais sozinha. Eu fico com você. Eu sustento você. Eu conduzo essa história.
E aquilo que hoje parece impossível não é maior do que o meu poder. Filha, agora que o seu coração começou a respirar de novo, eu preciso te ensinar algo que quase ninguém ensina quando a dor entra na família. Esperar não é o mesmo que se anular. Amar não é o mesmo que se sacrificar até desaparecer. Ter fé não é carregar tudo sozinha. Você aprendeu a sobreviver em meio ao caos. Aprendeu a ser forte quando ninguém mais conseguia. Aprendeu a vigiar, a desconfiar, a antecipar problemas. Mas sobreviver não é o destino que eu preparei para você. Existe uma diferença profunda entre carregar a cruz e carregar pesos que não são seus. A cruz que eu te chamei para carregar gera vida. Os pesos que você assumiu sem perceber estão te adoecendo. Eu sei que você ama. Eu sei que você se importa. Eu sei que você faria qualquer coisa para ver essa pessoa livre. Mas você não foi chamada para ser o centro dessa história. Você foi chamada para confiar em mim no centro dela. Enquanto você tenta controlar tudo, o medo cresce. Enquanto você tenta prever tudo, a ansiedade aumenta. Enquanto você tenta salvar sozinha, a culpa te sufoca. E eu não te chamei para viver assim. Você precisa aprender a esperar com o coração guardado, a orar sem se culpar quando o resultado não vem rápido, a continuar vivendo sem achar que isso é traição ou abandono. Há um tempo para interceder e há um tempo para descansar. Descansar não significa desistir. Descansar significa reconhecer que há limites e que eles existem para te proteger. Você não precisa estar forte todos os dias. Você não precisa ter respostas para tudo. Você não precisa explicar sua dor para quem não entende. Eu vejo o esforço invisível que ninguém aplaude. Vejo o amor que não aparece nas redes sociais. Vejo a fé que continua de pé mesmo cansada. E eu quero te lembrar de algo importante. Você também é filha. Filha que precisa de cuidado. Filha que precisa de descanso. Filha que precisa ser amparada. A espera não precisa ser um lugar de desespero. Ela pode ser um lugar de amadurecimento. Um lugar onde você aprende a confiar mais em mim do que no controle. Nem tudo vai mudar de uma vez. Mas você não precisa adoecer enquanto espera. Se houver recaídas, eu estarei lá. Se houver frustrações, eu continuarei sustentando você. Se houver silêncio, eu não deixarei de agir. A esperança verdadeira não ignora a realidade. Ela aprende a viver apesar dela. Você pode amar com limites. Pode ajudar sem permitir abusos. Pode continuar orando sem se culpar. Eu não te pedi perfeição. Eu te pedi permanência. Permaneça em mim. Permaneça inteira. Permaneça viva. Não deixe que o problema do outro consuma a sua identidade. Não deixe que a luta alheia roube sua alegria para sempre. Não deixe que o medo decida quem você é. Você não foi chamada para viver em função do vício. Você foi chamada para viver em função da verdade. E a verdade é esta: eu estou trabalhando, mesmo quando você não vê. Filha, antes de ir, eu preciso te dizer algo que sela tudo o que você ouviu até aqui. Você não passou por isso apenas para sobreviver. Você não atravessou essa dor apenas para resistir. Há um propósito maior se formando em silêncio. A sua história, mesmo marcada por lágrimas, não termina na dor. Ela se transforma em ponte. Ponte para quem ainda não consegue falar. Ponte para quem ora escondido. Ponte para quem ama alguém envolvido com drogas e se sente perdido. Você agora entende uma dor que muitos não entendem. E isso te torna capaz de amar com mais compaixão, não com julgamento. Não feche seu coração. Não endureça sua fé. Não transforme sua dor em silêncio eterno. Quando você compartilha, você não expõe, você alcança. Quando você fala, você não enfraquece, você liberta. Quando você permanece, você ensina outros a permanecerem também. Se este vídeo tocou você, não foi por acaso. Há outras pessoas precisando ouvir que não estão sozinhas. Há famílias precisando saber que ainda há esperança. Há corações cansados precisando de um lugar seguro. Seja esse lugar. Escreva nos comentários aquilo que você carrega em silêncio. Peça oração sem vergonha.
Compartilhe com quem você ama e não sabe mais como ajudar. Aqui não é um espaço de julgamento. É um espaço de cuidado. É um espaço de fé real, no meio da vida real. E quando o medo tentar te calar, lembre-se, o silêncio prolongado também adoece. Você não precisa ter todas as respostas para ser instrumento. Você só precisa permanecer sensível. Eu não te prometo um caminho sem dor, mas te prometo presença em cada passo. Continue orando. Continue vivendo. Continue confiando. Não desista de amar. Apenas aprenda a amar sem se perder. E quando tudo parecer pesado demais, volte. Volte a este lugar. Volte a mim. Porque eu continuo sendo Deus dessa história, da sua casa, da sua família. E enquanto você caminha, não caminhe sozinha. Há outros feridos sendo curados junto com você. Vá, com fé, com limites, com esperança viva. Eu estou com você. E isso é suficiente para continuar.